Hoje, na verdade, eu vou falar sobre os 4 erros na cirurgia dermatológica, tá? É bem interessante esse assunto. Na verdade, isso foi tema da última semana gratuita, da última semana que eu lancei, que foi, acho que foi final agora de... Não, foi 15 dias atrás, em que eu fiz uma aula numa semana gratuita em que eu falei sobre os 4 erros na cirurgia dermatológica. E aí eu trouxe um pouco desses 4 erros que estavam na semana gratuita da cirurgia dermatológica e complementei também, tá bom? Esses 4 erros, existem vários, obviamente, eu separei esses 4 e depois outras lives eu vou gravar falando de outros erros ainda. Mas são erros que, na verdade, dificultam o faturamento, né? A precificação. O que acontece? Quando você comete esses erros na cirurgia dermatológica, fica difícil você precificar a sua cirurgia. E a grande dificuldade de vocês é o faturamento com esse tipo de procedimento, né? Vocês têm uma dificuldade muito grande de precificar, uma dificuldade muito grande de faturar com cirurgia dermatológica. E esses erros impactam negativamente nessa questão. Inclusive, o 4º erro que eu vou falar aqui é a questão da precificação da cirurgia dermatológica, tá? Mas eu vou começar aqui falando então do primeiro aqui, ó, o shaving do névoa intradérmico. Qual que é o grande problema? Muitos de vocês acabam aprendendo de alguma forma na pós-graduação, às vezes nos estágios onde vocês fazem na residência, de fazer um shaving para névoa intradérmico. E qual que é o grande problema de você fazer um shaving? É muito fácil, porque você vai lá, faz um botão anestésico na base desse névoa, você pinça esse névoa e vai lá e faz o shaving. Muitas vezes vocês fazem com a tesoura mesmo, uma tesoura de íris, ou vocês fazem com a lâmina mesmo, passam a lâmina 15 ali. Às vezes até fazem uma eletrocoagulação ali daquela base. O grande problema é que se você faz um shaving de um névoa intradérmico, a questão é que, primeiro de tudo, o névoa pode recidivar. Então, isso já vai dar um resultado ruim, não é? Então, você não deve fazer o shaving por esse motivo, porque o névoa pode recidivar. Segundo, se o névoa for pigmentado, aí também está um outro grande problema, porque você fazendo um shaving, você vai remover a parte superficial, você vai cortar, mas a base vai permanecer. E se o névoa ele é pigmentado, a paciente vai falar assim para você: doutora, então a senhora tirou a lesão, né, que estava elevada, porém, doutora, ficou ainda essa mancha preta, essa mancha escura, que é muito feia. Então, esse é um grande problema de fazer shaving também em névoa, né? Se ele for pigmentado, a base vai continuar escura. Outro problema é se esse névoa intradérmico, se ele for piloso, né? Se ele tiver pelos, tiver cabelos. O que acontece? Você faz o shaving e aí os folículos continuam na base. Então o que vai acontecer? A paciente vai dizer: doutora, os cabelos, pelos continuam crescendo. Então aí está um grande problema. Então, quando você vai fazer então o tratamento para um névoa intradérmico, o tratamento correto é você fazer a exérese. Você pode fazer exérese com fuso mesmo, ou pode fazer com punch. Então, por exemplo, se for um névoa pequeno, que caiba num punch 5, num punch 4, num punch 6, ótimo, você vai com o punch, vai fazendo aquele movimento circular num sentido só e tira como se fosse um cilindro, né? Agora, se é uma lesão um pouco maior, você pode fazer um fuso. Só que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: se você faz um fuso num névoa, eu vejo muito, é muito comum isso, dos alunos quererem fazer um fuso no névoa, e aí eu vou até desenhar aqui, ó. Por exemplo, o névoa está aqui, aí vai lá e faz um fuso assim, ó, na face, por exemplo. O que acontece? A cicatriz resultante vai ser desse tamanho. Então, esse é um grande equívoco. Não faça isso, porque você vai deixar na paciente uma cicatriz enorme. E é um tratamento estético, é um procedimento estético. Você fazer uma exérese de um névoa intradérmico é um tratamento estético. Então, você tem por obrigação entregar resultado. Um resultado estético, um bom resultado. Justamente para você poder precificar aqui embaixo. Precificar a altura. Então, você precisa entregar resultado. Então, você fazer um fuso desse jeito para um névoa intradérmico não é adequado.
Aí você vai falar, mas doutor, como é que eu vou fazer então? Se o nevo tem lá 1 centímetro mais ou menos, como que eu vou fechar como que eu vou fazer a incisão? Você vai fazer como se fosse um punch, você vai ali com uma lâmina mesmo, uma lâmina 15, e você vai praticamente fazer uma incisão circular. Então aqui está o nevo. Você vai e faz uma incisão circular em volta aqui. Nem precisa dar margem. E aí você vai dar os pontos ali, você vai fazer a sutura. Então a incisão, olha, vai ser muito menor do que aquela outra. A cicatriz vai ser muito menor. Então o nevo intradérmico não é uma lesão maligna, não há necessidade de você dar margem, fazer um fuso naquela relação de 1:4 entre o menor eixo e o maior eixo para não fazer dog ear. Para lesões pequenas, por exemplo, o nevo de meio centímetro, não tem necessidade de você fazer um fusão. Faça como se fosse um punch, que não vai fazer dog ear, tá bom? Vai ser super tranquilo. Então, um nevo de meio centímetro, você vai dar 1 ponto, 2 pontos no máximo ali. E vai ficar bem bonitinho, tá bom? Vai ficar uma incisão bem bonitinha. Então, o grande erro no nevo intradérmico é você fazer um shaving. Então, fazer shaving para nevo intradérmico não é legal. Tá? O ideal então é você fazer uma ressecção tirando toda a espessura da pele. Então você tem que atravessar toda a pele e ir até o subcutâneo e tirar toda essa estrutura, tá bom? Porque assim você vai tirar folículos pilosos, que se por acaso esse nevo for piloso, se esse nevo for pigmentado, você vai tirar toda a base e você vai dar os pontinhos ali. Então não recomendo fazer. E terceiro, porque esse nevo pode recidivar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, gente, vocês podem falar, tá bom? Outro erro seria a negligência da hemostasia. Eu vejo muito, é muito comum, meus alunos, quando fazem a exérese de uma lesão, por exemplo, de já partir para a sutura. Então é super importante que vocês saibam, o ato cirúrgico ele é dividido em 3 etapas, que é a diérese, a hemostasia e a síntese. O que é isso? A diérese é você fazer uma via de acesso, né? Você provocar uma via de acesso, que pode ser através de uma lâmina fria, né? Você cortar com um bisturi, uma lâmina fria, pode ser feita com um laser, por exemplo, pode ser feito com um bisturi elétrico, é uma forma de você abrir uma via de acesso. Isso é uma diérese, tá bom? A hemostasia é o ato de você estancar o sangramento, de você coibir o sangramento. Então, se por acaso estiver sangrando, você faz hemostasia para estancar aquele sangramento. E a síntese é você reconstituir toda a estrutura anatômica daquela região. Então, aquela pele que você abriu, que você cortou, no processo de síntese você vai restabelecer a continuidade tecidual, você vai reconstruir aquela região. Isso se chama síntese e geralmente a gente faz através de sutura, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Um grande problema é que você há uma tendência muito grande de vocês negligenciarem a hemostasia. Então vai lá, faz a diérese, por exemplo, tira lá a lesão e já parte para a sutura. Ninguém quer fazer hemostasia. O que acontece? Se você faz uma incisão, você tira uma lesão, você faz um punch, é que às vezes o punch é tão pequeno, né? Um punch 2, às vezes um punch 3, não é possível fazer hemostasia, porque como é que você vai introduzir o eletocautério naquele orifício tão pequeno, né? Mas, enfim, a sutura tem um papel hemostático, então é importante que você dê um ponto forte, que vá até um pouco a profundidade e para você apertar bem o nó e aquilo ficar... que você consiga fazer hemostasia, aquilo pare de sangrar. Daí o que acontece? Se você negligencia a hemostasia, olha só o que pode acontecer. O paciente pode fazer uma hemorragia, por exemplo. Então você tira uma lesão, tira um cisto ou tira um lipoma, você não faz a hemostasia adequadamente, o paciente vai para casa. E aí o que acontece? Ele pode começar a ter um sangramento, pode ter uma hemorragia em casa. E às vezes ele não tem o contato da clínica ou não tem o seu contato. E aí ele vai procurar o pronto-socorro muitas vezes. E às vezes o profissional que está no pronto-socorro não tem uma formação cirúrgica, né? não faz cirurgia dermatológica, às vezes não tem cirurgião de plantão. E aí o paciente fica numa situação bem complicada, bem difícil. Por isso que eu, por exemplo, não gosto muito de fazer procedimento na sexta-feira. Por quê? A clínica fica fechada no sábado e domingo. E se acontecer algum tipo de complicação, é difícil para o paciente entrar em contato. Por isso,
Quando eu faço assim procedimentos na sexta-feira, ou eu dou o meu telefone, ou alguém da minha equipe fica com o contato do paciente e entra em contato com o paciente para saber se está tudo ok. Então assim, você dá essa assistência para o paciente, você ficar em cima para ver se ele está evoluindo bem, se ele está tomando os cuidados necessários, tomando antibiótico, né, higienizando a cirurgia, é super importante. Porque às vezes o paciente volta para você 7 dias depois e aquilo pode estar super complicado. Às vezes ele fez um hematoma, às vezes o hematoma infectou, às vezes a cirurgia fez uma deiscência. Então assim, é uma coisa que vai levando a outra. Então por isso é tão importante você ficar atenta às possíveis complicações que podem acontecer. Tá bom? E aí, como que é então como que deve ser feita a hemostasia? Então você fez a incisão, você retirou lá o lipoma, o cisto epidérmico, você precisa fazer hemostasia. O que acontece? Muitas vezes a gente usa um anestésico com vasoconstritor, tá? E aí, o que acontece? Há uma vasoconstrição, então quando você faz a cirurgia, aquilo sangra bem menos do que sangraria se não tivesse o vasoconstritor. 2 horas depois, aquele efeito vasoconstritor, ele desaparece e ocorre então a vasodilatação, que seria o efeito rebote. Se o paciente for então hipertenso, aí pior ainda, aquilo começa a sangrar de forma exuberante e muitas vezes o paciente já está em casa, não está mais na sua clínica ou ele não tem contato da clínica, nem um telefone para contato. Então por isso que é muito complicado. Então a hemostasia ela tem que ser feita de forma rigorosa. Daí você fala, mas então se fez a vasoconstrição, como que eu vou fazer? Você deve fazer, qualquer local que estiver sangrando, mesmo que muito pouco, você tem a obrigação de fazer a sua hemostasia ali naquele ponto. Eu até costumava falar com os meus residentes assim, onde saiu uma hemácia você cauteriza. É claro que você não vai cauterizar a borda da ferida operatória, porque aí você pode necrosar a borda da ferida e dificultar o processo de cicatrização. Mas ali no meio da cirurgia, estiver sangrando, você tem que cauterizar, tá bom? Porque senão depois vai passar o efeito vasoconstritor e o paciente vai ter um sangramento. E aí quais são as consequências então de uma hemostasia negligenciada? O paciente vai ter então pode ter essa hemorragia, como eu falei para vocês, ele vai acabar procurando pronto-socorro, ou ele pode fazer um hematoma, simplesmente um hematoma de sangue venoso, então poderia sair, ele vai ter um sangramento venoso ali, vai fazer uma coleção, aquilo pode até ficar controlado, não se transformar numa hemorragia, vai ficar ali um abaulamento, uma coleção que depois esse sangue pode coagular, e depois o grande problema disso é que isso pode evoluir para uma infecção, né? Porque uma coleção de sangue é um excelente meio de cultura. Então, para você ver como é importante você evitar essa complicação e na vigência dessa complicação que seria o hematoma, você saber tratar. Então, se você entra em contato com o paciente, a secretária entra em contato, eu mesmo muitas vezes faço isso, para saber se está tudo ok, se não está nada abaulado, nenhum desconforto, nenhuma dor, porque o próprio paciente diz, ele fala, olha, está inchado demais a minha cirurgia, eu estou sentindo muita dor e muito desconforto. O paciente tem que voltar para você rever isso. Na hora que você examina, ali tem um abaulamento. E a hora que você palpa, aquele abaulamento pode estar endurecido. Significa que você tem ali uma coleção de sangue. Tá? Então o que você tem que fazer? Você precisa drenar aquele hematoma. Você pode puncionar, por exemplo, com uma agulha 40x12, uma seringa de 5. Você introduz aquela agulha 40x12, que é aquela de canhão cor-de-rosa. Você introduz pela própria incisão e aspira essa coleção de sangue. O problema é que, às vezes, essa coleção ela está coagulada. E aí você não vai conseguir esvaziar. E aí o que você tem que fazer então? Soltar um ponto, pegar um Kelly delicado, introduzir lá dentro e remover os fragmentos de coágulo. Tá? Porque aquele coágulo ali, que se ele permanecer ali, o paciente pode evoluir com infecção, porque o coágulo pode infectar, tá bom? Então esse é o segundo, o coágulo de um sangramento venoso. O outro grande problema seria um sangramento arterial, aí que seria bem complicado o problema. Por quê? O sangramento arterial significa que tem uma artéria ali em sangramento ativo. Então como que vai se manifestar? Vai realmente o paciente apresentar uma hemorragia franca. Vai ficar saindo sangue em grande quantidade, um sangue vermelho rutilante. Isso mostra que é um sangramento arterial, tá? Quando acontece isso, você tem a obrigação de colocar o paciente na mesa e soltar os pontos, né, e refazer a hemostasia. Você vai procurar lá, você vai ver que tem uma artéria que está ali, ó, sangrando ativamente.
Esse sangramento dessa artéria, esse sangramento arterial, nem sempre ele é causado porque você não fez a hemostasia de forma correta, você não cauterizou. Você vai falar, poxa doutor, mas eu cauterizei tudo, fiz a hemostasia bonitinha, não sei por que essa artéria veio assim sangrando de forma tão exuberante. Pode ser alguns motivos, pode ser que o paciente seja hipertenso e ele pode ter feito uma crise hipertensiva em casa, isso é um dado. Ou o paciente pode ter traumatizado, batido o local sem querer, bateu e rompeu a artéria. Sabe aquela artéria que estava tamponada, que você coagulou, ela estava lá quietinha. O paciente bateu sem querer, aquilo destamponou e começou a sangrar. Por isso que é importante que você, quando o paciente retorna para você com uma complicação dessa, a primeira conduta é medir a pressão arterial, porque ele pode estar numa vigência de uma crise hipertensiva. E aí precisa tratar a crise hipertensiva, tá? Afonso diz, seria interessante quando possível curativo compressivo no pós-operatório de 24 a 48 horas? Sim, Afonso, isso mesmo. Afonso é meu aluno do curso online e tem lá uma aula que eu falo disso, de curativo compressivo, é bem interessante. Quando você faz uma cirurgia e você nota que está sangrando muito, você fez a hemostasia, mas aquilo ainda baba um pouco, o curativo compressivo é interessante. Mas é importante que vocês saibam que o curativo compressivo, ele mesmo por si só comprime o local. Porque às vezes vocês acham que assim, vocês vão apertar e aí você solta a mão. Quando você tira a mão, aquilo deixa de ser compressivo. Então não está certo. O curativo compressivo, ele tem que ser compressivo por si só, mesmo que você não esteja tocando ali o curativo. E como que vai ser isso? Você vai pegar a gaze, vai dobrar sobre ela mesma, fazer um charutinho, e depois você vai dobrando esse charutinho assim, em outras vezes, para que fique um bolinho bem alto. Então o segredo do curativo compressivo é que ele precisa ter altura, uma base estreita e tem que ser alto. Na hora que você coloca o micropor, aquele curativo afunda, porque ele é alto. Na hora que ele afunda, ele fica compressivo, e ele fica comprimindo ali o local, o sítio operatório, e você pode deixar por 48 horas. É bem interessante, viu, Afonso? Inclusive quando o paciente volta com hematoma, que você drenou o hematoma, você tratou o hematoma, vale a pena você fazer um curativo compressivo e deixar por 2 dias. E nesse caso é interessante você manter antibiótico terapia, né? Porque um hematoma pode infectar, pode levar à infecção, tá bom? Então, a hemostasia é uma etapa da cirurgia que é fundamental. Então a gente não pode negligenciar a hemostasia, tá bom? Então esse é o segundo erro que é muito cometido e que se você fizer uma hemostasia rigorosa, bem cautelosa, bem cuidadosa, isso vai te evitar muito dores de cabeça, tá? Bom, outra coisa, a retirada de pontos equivocadas, né? Então eu vejo muito que é muito comum de todo mundo fazer assim, retirada de pontos em 7 dias. Então o paciente vem, qualquer paciente vem, você tira os pontos em 7 dias. Você opera, você tira em 7 dias, ou você manda retirar em 7 dias, né? Às vezes manda no posto de saúde, às vezes você trabalha num serviço público, então você faz a tua cirurgia lá, 7 dias você tira o ponto. Qual que é o problema disso? É que as diversas regiões do corpo, elas cicatrizam de forma diferente, em tempos diferentes. Então, por exemplo, o melhor local de cicatrização no rosto é a pálpebra, é a região que cicatriza mais rápido. Então, existe na literatura, por exemplo, recomendação para retirada de pontos na pálpebra em torno de 4 ou 5 dias. E vou contar uma história para vocês. Isso bem no início da minha carreira, sei lá, coisa de 20 anos atrás. Eu fiz uma vez uma blefaroplastia num paciente e eu retirei os pontos com 4 ou 5 dias, se não me engano. E naquela mesma noite o paciente coçou os olhos, dormindo, ele nem sabia disso, dormindo. Quando foi pela manhã, ele acordou, a cirurgia estava toda aberta, toda a sutura tinha aberto, né? Ele fez uma deiscência total da sutura. E aí eu tive que ressuturá-lo novamente. Então depois disso eu nunca mais retirei pontos de pálpebras com 5 dias, em nenhum outro local do corpo também. Então como que eu faço? A pálpebra é a região que cicatriza melhor. Então eu retiro os pontos da pálpebra com 7 dias. Nas outras regiões do rosto, por exemplo, se for um punch, uma cirurgia pequenininho, um nevo bem pequenininho,
que você deu só um pontinho, acho que com 7 dias dá para você retirar sim. Mas tem uma médica que mandou um caso para mim recentemente. O que aconteceu? Ela atua numa cidade e ela atende muitos pacientes das cidades vizinhas. E ela tirou um nevo que era grande, assim, no dorso nasal da paciente. A paciente ficou com uma incisão, assim, bem grande, sabe? Pegando praticamente todo o dorso nasal. E ela pediu para retirar os pontos em 7 dias, né? Na cidade onde a paciente morava, porque a paciente não tinha como retornar ao consultório dela para retirar os pontos. Pois bem, a paciente foi lá, tirou os pontos no local lá, e o que aconteceu? Fez uma deiscência total da sutura, né? E aí a doutora ficou preocupada, pensando que talvez pudesse ter sido algum erro técnico e tal, mas não, eu acho que ainda não era tempo suficiente, sabe? A cicatrização, o processo de cicatrização ainda não estava completo para a gente poder retirar os pontos. Então, geralmente na face, eu até deixo, se for uma incisão grande assim, às vezes eu faço retalho ou tiro tumores grandes, eu costumo deixar 10, 12 dias para retirar os pontos na face, tá bom? E um outro problema que acontece também, que é bem importante vocês saberem, é que quando a gente vai retirar os pontos, a gente precisa ter também as mãos de fada, que é o que eu falo para os meus alunos, né? Sempre falo para os meus alunos, mãos de fada. Por vários motivos, a gente tem que ter uma delicadeza com as mãos, uma delicadeza com no trato com o paciente e também com os tecidos dele, porque o paciente ele sente o peso da nossa mão sobre ele. Isso já também é muito desagradável, né? Então isso também não agrega valor ao seu tratamento, porque o paciente tem uma sensação ruim. Então a gente precisa treinar. Isso é um treino, sabe? Isso eu me lembro quando eu estava na residência de cirurgia geral no R1. Nossa, quase 29, 30 anos atrás. Um professor, ele já faleceu, o Dr. Fares. Então a gente, naquela época, a gente instrumentava a cirurgia dos professores, né, dos grandes mestres. E na hora eu passei a tesoura para ele, a gente aprendia que tinha que dar um toque, passando a tesoura. Qualquer instrumento, o cirurgião pede, o instrumentador passa dando um toque para o cirurgião sentir que o instrumental estava na mão. E aí eu bati de forma um pouco mais forte. E eu lembro até hoje, 30 anos atrás, ele falou assim: doutor, mãos de fada, né? E não esqueci nunca mais. E isso é bem interessante, porque eu falo aqui para os meus alunos que é importante a gente ter delicadeza, né? A delicadeza no trato com os tecidos, tá? E aí por que eu estou falando disso? Porque às vezes, você mesma, quando for retirar o ponto, precisa se fazer de forma delicada. Então, às vezes você pinça lá o fio e você vai com a tesourinha para cortar, né? E às vezes aquele ponto é tão delicado, ou às vezes aquele ponto está tão penetrado na pele, e às vezes você vai puxar para poder ver onde está o fio para cortar com a tesoura. Esse movimento grosseiro pode propiciar a deiscência. Então, quando você se vê numa situação dessa, eu, por exemplo, muitos pontos eu retiro com a lâmina. Então eu pego uma lâmina 15 mesmo e vou lá, puxo o fiozinho e corto com a lâmina 15. E aí depois eu puxo o fio e retiro. Então, às vezes, eu via isso também na época da residência, lá no Hospital Padre Bento, onde eu dei aula, né? Na residência do Hospital Padre Bento de Guarulhos, na residência de dermato. E aí, como a gente tinha um volume muito grande de cirurgia, quem retirava os pontos era o pessoal da enfermagem. Mas às vezes chegava alguma pessoa que era de outro setor, que não estava acostumada com as nossas cirurgias que são delicadas. Então, às vezes, remover os pontos de uma forma grosseira faz com que a cirurgia faça uma deiscência completa. Então, nesse caso dessa médica, que a paciente apresentou essa deiscência total, eu falei para ela que pode ser, então, primeiro, a retirada pode ter sido precoce, então eu teria deixado mais, talvez uns 12 dias. E segundo, talvez a pessoa que retirou os pontos não tinha muita delicadeza nas mãos, e aí puxava, sabe? Porque às vezes a pessoa que vai retirar os pontos, ela puxa, assim, a intenção dela é de retirar os pontos, né? Mas ela não se atenta que aquela cirurgia possa abrir. Então vai retirando o ponto, puxa de um lado do outro, aquele tecido que está em processo de cicatrização, obviamente que ele abre, né? Ou mesmo o paciente retirou os pontos hoje, ele leva um soco ali, aquilo abre, gente, obviamente. Isso me lembra um outro caso, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu operei uma paciente, fiz um lifting facial, né? Uma cirurgia grande, a incisão, ela vem aqui, vem do couro cabeludo, passa na frente da orelha, passa atrás,
A gente descola toda a pele do rosto, um pouco daqui da região cervical. Nós fazemos a suspensão da musculatura e elevamos a pele e retiramos o excesso. E por isso que a cisão ela dá toda essa volta. E uma paciente que eu fiz essa cirurgia, um dia, nossa, foi até bem triste isso. O pronto-socorro me ligou do hospital falando que a paciente estava lá. Eu levei um susto, falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí o que aconteceu é que ela, coitada, infelizmente, ela sofreu agressão e ela levou um soco aqui nessa região assim. O que aconteceu? Abriu toda a sutura, abriu tudo. Então, às vezes um trauma no local, por isso que é importante cuidado, a gente falar para o paciente, sabe, para ele não fazer atividade física, pelo menos 7, 15 dias, depende da localização. Se for em membros, tronco, né, dorso, por exemplo, se o paciente vai para a academia, vai abrir a cirurgia, porque não é o fato de ter passado 7 dias ou 15 dias, que é o tempo para a gente retirar os pontos, que aquela sutura não vai abrir. Então é importante. Teve até uma outra médica que eu tirei alguns nervos na região dorsal e a gente retirou os pontos, ficou tudo ok, e ela foi fazer abdominal. Então imagina que você faça abdominal, aquilo distende o tecido ali, e ela fez deiscência de todas as incisões que eu tinha feito na região dorsal dela, para exéresis de nevo. Então é super importante isso, que você também peça para o paciente não fazer exercício físico, não fazer esforço físico com o braço, a cirurgia foi em membro superior e tudo isso. Então todos esses são cuidados fundamentais para o sucesso da cirurgia, tá? Então a retirada equivocada dos pontos é um outro erro, né? É o terceiro erro. E a retirada ela é equivocada porque foi retirada de forma precoce ou porque ela foi retirada de forma grosseira. E muita gente pergunta, há uma preocupação muito grande dos meus alunos, que eles falam assim, mas doutor, a gente aprende, a gente lê, a gente ouve falar nos congressos, mesmo em literatura, que se a gente deixa o ponto muito tempo, aquilo vai marcar muito a pele, o ponto vai marcar a pele. A Lu perguntou, quanto tempo sem atividade física? Por exemplo, Lu, se for no rosto, eu falo 7 dias sem ir para academia. Agora, se for, por exemplo, em membros e tronco, uns 21 dias, eu acho, sabe? 21 dias mais ou menos, se for uma cirurgia relativamente grande. Se for um nevo, uma coisa menorzinha, o paciente até pode fazer, mas, por exemplo, ele evitaria aquela região operada. Então, por exemplo, a cirurgia foi na coxa, a paciente pode fazer braço, né? Pode fazer braço aqui, mas ela não vai poder fazer exercício físico com o membro inferior, porque vai forçar e pode abrir a cirurgia, né? Mas voltando àquela questão que a gente estava falando, que muitos alunos falam, mas doutor, a gente vê na literatura, vê nos congressos, que se você deixa o ponto lá muito tempo, vai marcar a pele, vai ficar uma cicatriz de pior qualidade, vai ficar uma cicatriz inestética. Olha, eu não tenho essa experiência, sabe? Eu não acho que o ponto ficar alguns dias a mais vai ser tão prejudicial no sentido de marcar a pele. Eu acho que o que vai marcar a pele não é nem o tempo que o ponto ficou lá, mas sim como que você fez o ponto, como você deu o ponto, como foi a sua técnica, sabe? Eu vou até fazer um desenho aqui que é interessante vocês saberem. Então, e aí por que eu digo isso? Porque pior que o ponto ficar lá e marcar a pele, porque você deixou lá uns dias a mais, é aquilo abrir tudo, fazer uma deiscência. O que é pior? Uma deiscência ou o ponto, sei lá, entre aspas, ter marcado a pele porque ficou lá alguns dias a mais. E o fato do ponto marcar a pele não é nem a questão de que porque ficou 5 dias, 7 dias a mais, não é isso. É porque você tecnicamente deu um ponto que dá um resultado estético ruim. Então, por exemplo, quando você tem aqui, as duas, você fez a incisão, você tem aqui a pele, você tem que entrar com a agulha perpendicular, atravessar toda a espessura da pele e passar para o outro lado, dessa forma aqui, tá? Só que você precisa entrar com a agulha aproximadamente uns 2 milímetros da borda da ferida operatória. O que acontece muito frequentemente é que vocês pegam muito longe. O pessoal da dermatologia nem tanto, mas quem faz cirurgia geral, ortopedia, pega muito longe. E aí pega longe da borda, vai e sai lá muito longe. Esse tecido que fica no meio, quando você aperta, fica aquele ponto gordinho, sabe? E aí, quando você vê aquela sutura, aquelas cicatrizes estão assim, marcadas desse jeito. Parecendo justamente quando vocês falam pra mim, parece uma espinha de peixe. É justamente porque você pegou muito longe da borda, né? O ponto aqui, entrou aqui e saiu aqui. Então,
ficou muito distante aqui da ferida operatória em si. Esse é um problema. Um outro problema é que você pode fazer uma sutura de má qualidade, que também pode levar à deiscência. O que seria isso? Quando vocês não têm o hábito, vocês têm o hábito, por exemplo, você está aqui, você entra com a agulha, tem que atravessar toda a espessura da pele. Aí você fala, nossa, mas não vai ficar um ponto grosseiro? Não, não vai. Ele vai ficar um ponto forte. Mas quando você olha, visualmente é um ponto delicado. Vai dar um resultado estético melhor. O problema é que vocês entram aqui e já saem, sabe? Então vocês tangenciam. Vocês entram e já saem. O que acontece? Fica uma sutura frágil, que pode também evoluir com deiscência, tá? Pode evoluir com deiscência da sutura. Então eu falei aqui do terceiro erro, que seria a retirada equivocada dos pontos, e eu falei para vocês quais eram esses equívocos, não é verdade? E vamos falar agora da questão da precificação equivocada, que é um outro grande problema, né? Uma outra grande dificuldade. Eu fico aqui pensando, por que vocês precificam de forma tão equivocada os procedimentos da cirurgia dermatológica? Eu não sei se porque existe já uma certa tabela, né, dos procedimentos estéticos. Então, assim, toxina botulínica. Não sei se isso, também tem que respeitar as linhas de tração, as linhas de Langers, né, que são as linhas de força. Vocês lembram das linhas de força? Que são aquelas linhas, elas são geralmente transversais às fibras musculares, tá bom? Mas nem sempre, em alguns locais não. Por exemplo, aqui no músculo orbicular da boca, então o código de barras é assim, não é? Então as rugas são assim, longitudinais. E aqui então essas linhas de força, elas são transversais às fibras musculares. Na pálpebra já não, elas coincidem, porque a fibra muscular também tem esse sentido e as linhas de força também têm esse sentido. Então geralmente a gente tenta posicionar a cicatriz nas linhas de força para que a gente tenha melhores resultados. Mas nem sempre isso é possível, né, Afonso? Mas sempre que possível vamos tentar. Mas vamos voltar aqui à questão da precificação, né, do faturamento. O que acontece? Eu fico pensando, porque como as medicações, os procedimentos estéticos são muito caras, toxina, bioestimulador, tecnologia, os fios, todo o ácido hialurônico, então fica que você não tem como você precificar de uma forma muito equivocada, né? E existe meio que quase que um preço meio estabelecido no nosso país. É claro que existem clínicas com preços muito superiores, clínicas inferiores, mas não fica tão diferente. Aí o grande problema acontece na cirurgia dermatológica. Eu não sei se é um patinho feio ou uma dificuldade, às vezes técnica do profissional, então ele tem uma dificuldade técnica, então ele justamente não sente a vontade para precificar da forma adequada. Ou se por acaso estão tão acostumados aos honorários aviltantes dos planos de saúde, que pagam por uma biópsia ungueal R$18, por uma exérese de um nevo intradérmico, por exemplo, R$100, que então você pensa assim, se o convênio está pagando R$18 para eu fazer essa biópsia, no particular, então se eu cobrar 100, por exemplo, já está de bom tom, né? Já está muito bom. E esse é o grande problema. Ou, por exemplo, o nevo lá. Então você fez exércise de nevo, você pensa, o convênio me pagou 100, então vou cobrar 200, 300, já está bom, né? O problema, gente, não é que... O problema é que o plano de saúde está pagando um honorário aviltante, né? Na verdade, humilhante, esse honorário que eles pagam. Então você não pode jamais se basear por eles. Aliás, muito pelo contrário, eu sempre estimulo meus alunos a não atenderem plano de saúde, ou quem está atendendo plano de saúde, mirar no atendimento particular, né? Que é esse atendimento que vai te dar liberdade depois. Mas enfim, são vários fatores que fazem com que a gente tenha dificuldade na hora de precificar os nossos honorários. E eu acredito muito que são várias crenças limitantes, sabe? Que incutem na nossa cabeça, né, do médico. O médico, em geral, a maioria tem grande dificuldade de precificar os seus honorários e de gerir o seu faturamento, né, com seus procedimentos. Eu vou falar aqui da cirurgia dermatológica. Então, tem algumas crenças limitantes. Então, por exemplo, tem da infância, né, que muita gente fala que dinheiro é sujo, que quem é rico não presta, coisas assim. E às vezes a gente cresce ouvindo isso.
Isso é uma crença limitante. A outra crença limitante é que colocam, por exemplo, obviamente isso é certo, que a nossa profissão é um sacerdócio. E isso é verdade mesmo, né? Porque nós estamos aqui para servir ao próximo. Porém, nós temos também que pagar nossas contas, né? Nós temos moradia, alimentação, plano de saúde, educação dos filhos, tudo isso para pagar, né? E de onde que vai vir isso tudo? Né? Não tem como a gente pagar tudo isso com honorários de R$18 por uma biópsia ungueal. Então, é importante que a gente mude, na verdade, a nossa mentalidade, o nosso mindset. Isso é super importante, que a gente mude a nossa forma de pensar, tá? Então, de modo geral, nos meus cursos, eu falo assim que vocês precisam cobrar, por exemplo, por um procedimento de cirurgia dermatológica, por exemplo, uma ixérese de um lipoma até mais. Vamos falar de um nevo, nevo intradérmico na face. Você tirar uns 2, 3 nevos, eu acho que o ideal seria o valor de uma toxina na sua região. Depende de cada região. Por quê? Porque é um tratamento definitivo, né? Se o paciente ele paga, ele investe aquele valor numa toxina que vai durar 5 meses, por que ele não vai investir num tratamento definitivo, né? Que vai resolver o problema dele para o resto da vida? Então, muitos alunos, muitos médicos eu vejo que falam assim, mas se eu colocar assim, esses valores eu não vou conseguir. O meu cliente ele não tem condições de pagar isso. E isso é outra crença limitante, né? Porque muitas vezes o cliente ele vai investir em outras coisas valores muito maiores. Por exemplo, no cabeleireiro, né? Você vai no cabeleireiro, você não vai conseguir fazer seu cabelo por R$18, nem sua unha você vai conseguir. Então, você precisa primeiro trabalhar sua cabeça mesmo, né? Se livrar dessas crenças limitantes. E aí, eu sempre dou essa dica. Muitas vezes os alunos sempre falam, não, mas o cliente não vai pagar isso. E alguns alunos ficaram com coragem, né? E se encheram de coragem e falaram, vou fazer isso, vou mudar a minha precificação a partir de amanhã e vou colocar esse valor da toxina. E realmente ninguém percebeu nada, ninguém questionou, ninguém reclamou. Então era realmente uma crença limitante do profissional, sabe? Era uma crença limitante do profissional. Então é isso, gente. A live de hoje que eu queria falar com vocês são esses 4 erros. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Adorei estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem um direct, tá bom? Na bio tem lá as descrições dos meus cursos, tanto curso presencial quanto online. Me sigam nas redes sociais, no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.